Boa noite, amados irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras do estado do Mato Grosso do Sul. Quanta alegria estarmos nesse encontro, não é verdade? Alguns presencialmente, alguns da sua casa. Nos planos humanos, era para eu estar presencialmente com vocês, data agendada há tanto tempo atrás. Mas nos planos de Deus, foi da vontade dele que ainda não fosse possível. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu moro bem distante da capital, sou da diocese de Campos, norte do estado, e nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. E eu particularmente quero dizer que estou muito feliz de participar com vocês nessa noite de hoje, desse encontro. Repito, gostaria muito, vocês não fazem ideia do quanto que eu gostaria de estar aí com vocês. Mas por segurança, por prevenção, ainda não chegou o momento. Mas se Deus quiser, em breve, esse nosso encontro fraterno vai acontecer. Por da vontade de Deus, nós dizemos, eis-nos aqui. E aí, queridos irmãos, primeira coisa que eu tenho a dizer para cada um de vocês: parabéns por ter aceito esse convite. Parabéns por você estar conosco, participando desse congresso de pregadores, desse encontro estadual de pregadores. Talvez a gente poderia ficar naquele desânimo: mas eu não aguento mais participar de encontro online, mas eu não posso ir até o local do encontro. A gente poderia criar aqui tantas reclamações. Mas o poderoso Espírito Santo, ele toca, e porque ele não tem limite, ele toca se nós estivermos em casa, ele toca a nós que estamos presencialmente, ele toca a todos, porque para o Espírito Santo não há nenhum limite. Ele ultrapassa a sua força, o seu poder, a sua potência, ultrapassa o limite de quaisquer coisas que nós apresentamos para ele como limite, como condição. Seria bom a gente sempre lidar com o Espírito Santo como aquele que nunca apresenta para ele nenhuma condição. Como aquele pregador, pregadora, aquele servo, aquela serva, como aquela pessoa que sempre diz assim: Espírito Santo, seja imprevisível na minha vida. Que a gente nunca delimite a ação do Espírito em nós, pelo contrário, que nós estejamos sempre abertos e dizendo: vem Espírito Santo, faz a tua obra do jeito que quiseres fazer, pregue em mim, Espírito Santo, se utilize de mim da forma que você quer utilizar, ó Espírito de Deus. Eu quero, nesse início de pregação, então, manifestar aqui a minha imensa alegria de participar com vocês, irmãos, irmãs, amados, do estado do Mato Grosso do Sul, desse encontro estadual. Quero, desde agora, do início, deixar o meu abraço ao meu irmão muito querido, senhor Luiz, presidente do conselho desse estado, a minha amada irmã Ana Paula, coordenadora estadual do Ministério de Pregação, e a cada um de vocês que está aí participando, se dedicando, seja os que estão presencialmente, seja aqueles que estão em casa. Um forte abraço para cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, desde o início desse encontro, que continua no dia de amanhã. Hoje temos essa parte agora do final da tarde e da noite. Amanhã vocês terão o dia todo de encontro, parte da manhã, parte da tarde. Nós só temos uma coisa para dizer, em primeiro lugar, para o Senhor: aleluia, glória a Deus por esse encontro. Mas nós temos também uma coisa para dizer para você que aceitou o convite: bendito seja Deus pela sua vida. E nessa primeira reflexão, nesse nosso primeiro momento, nós queremos trabalhar o primeiro tema desse nosso encontro, que é: deixe-se conduzir por Jesus, o bom pastor. Eu quero repetir esse tema, irmãos, porque o próprio tema
já é uma pregação. O próprio tema já nos convence, já nos leva a tomar uma atitude, a atitude de se deixar conduzir. A atitude de deixar que o Espírito Santo te conduza, que Jesus, o bom pastor, te conduza, que seja Ele quem é a direção da sua vida, que seja Ele que seja a direção da sua pregação, que seja Ele que seja todo o direcionamento que o Senhor quer dar para mim e para você. E eu queria convidar você a pegar a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 10. Pega, por favor, aí a sua Bíblia. João, capítulo 10, versículo 14. Pega, por favor, aí a sua palavra. João 10, 14. E a palavra vai dizer assim para nós. A gente sabe que todo esse capítulo 10 do Evangelho de João, ele está falando de Jesus, o bom pastor. Que Jesus é esse bom pastor. E até mesmo antes da gente ler esse versículo do Evangelho, eu queria adiantar para você que o bom pastor, que a figura do pastor, ela não era muito bem vista em muitas passagens do Antigo Testamento. Vai ser a pessoa de Jesus, vai ser a doação de vida de Jesus, vai ser o pastoreio de Jesus que vai dar à figura do pastor uma nova conotação. Então a palavra, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 a 16, vai dizer assim para a gente: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos irmãos, que palavra fantástica para a gente começar o nosso encontro de pregadores. Veja que o versículo 14 já começa dizendo: Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo dele mesmo que ele é um pastor e que ele é um pastor bom. Assim como a palavra vai dizer que só Deus é bom, Jesus vai se auto-intitular: Eu sou o bom pastor. Queridos irmãos, essa imagem de Jesus se autodeclarando bom pastor, ela faz uma alusão, ela faz uma referência a tantas outras coisas que Jesus disse que ele era. Quantas coisas Jesus disse eu sou? Se eu pedir para você se lembrar aí de cada coisa que Jesus disse que ele era, talvez você vai se lembrar. Jesus disse eu sou a luz do mundo. Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse eu sou, eu sou, eu sou. Tantas coisas ele disse que eu sou. E esse é o nome que Deus apresentou para Moisés na sarça ardente, no livro do Êxodo, capítulo 3, onde ao Moisés perguntar, o Senhor diz: eu sou aquele que sou. E veja que o versículo 14 vai dizer uma outra coisa que é muito importante nesse início de encontro para nós. Jesus diz assim: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Ele está falando assim: eu conheço os meus pregadores. Eu sei quem eles são. Eu os chamei pelo nome, como nos diz Isaías 43. Eles são meus, eu os conheço. Sabe, todas as vezes que nós ouvimos essa palavra de Jesus dizendo conheço as minhas ovelhas, significa que ele tem intimidade com essas ovelhas. Quando o Senhor olha para mim e para você nessa noite, e ele diz assim: eu conheço essas minhas ovelhas, esses meus pregadores do estado do Mato Grosso do Sul, e essas ovelhas, e esses ovelhos conhecem a mim. Desculpa aí a brincadeira com a palavra, mas só para a gente refletir, pensar.
Jesus está dizendo que ele nos conhece. Ele está olhando para você e ele está dizendo: eu chamei você para ser pregador, eu chamei você para ser pregadora, mas eu conheço você a fundo. Eu sei como foi a sua infância, eu sei como foi a sua adolescência, a sua juventude, eu sei como você é no seu trabalho, eu sei como você é na sua família, eu sei quem você é, eu te conheço. E olha que grande responsabilidade, amados irmãos e irmãs. Dos outros, a gente pode esconder muitas coisas. Para os outros, nós podemos apresentar só aquilo que nós queremos, a imagem que a gente quer. A gente pode pintar um personagem e apresentar para as pessoas só esse personagem que nós estamos apresentando. Nesse tempo de redes sociais, as pessoas apresentam nas suas redes sociais aquilo que elas querem. Aquilo que elas querem que os outros vejam. Só que o Senhor conhece-nos muito mais do que aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais. Muito mais do que aquilo que as pessoas acham e pensam de nós. O Senhor nos conhece a fundo. E ele ainda vai dizer nesse mesmo versículo 14: as minhas ovelhas conhecem a mim. Nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos o que ele é capaz de fazer. E aí ele vai dizer: como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí Jesus vai dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. E veja, quando Jesus diz isso agora para nós, nesse encontro de pregadores, ele está dizendo: eu tenho ainda ovelhas que estão afastadas do meu redil. Eu tenho ovelhas que ainda não estão no aprisco que eu reservei para elas. Eu preciso conduzi-las também. E para isso eu conto com você. Com você, pregador. Com você, pregadora. Para que nós anunciemos a todos que Jesus é esse bom pastor. Que Jesus é esse bom pastor que deve conduzir a nossa vida. Deixe-se conduzir por Jesus, bom pastor. Então, em primeiro lugar, eu preciso deixar, eu pregador, eu servo, preciso deixar que a minha vida seja conduzida por Jesus, bom pastor. E veja, esse verbo conduzir, ele tem uma conotação, ele tem uma interpretação muito especial na palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, nessa breve reflexão que nós estamos fazendo aqui. Irmãos, nessa passagem do Evangelho de João 10, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor do seu povo. Não há outro pastor. Não há outro a quem nós devemos seguir, não há outro a quem nós devemos nos espelhar, não há outro a quem nós devemos querer copiar. Nós queremos copiar Jesus, nós queremos imitar Jesus, nós queremos que Jesus seja a nossa forma. E veja que nós pregadores, muitas vezes, a gente tem aquele pregador que a gente admira muito, a gente tem aquele pregador que a gente ama, que a gente admira, que a gente é fã, não há problema nisso. Mas a gente não pode se esquecer de que o nosso pregador exemplo por excelência é Jesus, o bom pastor. Sabe? E nós, seus pregadores, somos ovelhas como posse desse pastor. Ou seja, eu e você pertencemos a esse pastor. Se eu perguntasse para você agora, quem são os pregadores que você admira? Quem são os pregadores que talvez até no início da sua caminhada, quando você começou a pregar, você chegou até a tentar imitá-los? Algumas pessoas fazem isso. Elas veem pregadores que são muito bons, que são muito reconhecidos, e elas acabam tentando imitar aqueles pregadores, mas a imitação vai sair um fiasco, irmãos. Porque o Senhor nos fez a cada um do nosso jeito. O Senhor nos fez a cada um com a nossa identidade, com o nosso jeito de ser. E por mais que nós admiremos a um pregador ou a outro, ele é o nosso exemplo e a gente não vai conseguir ser igual a ninguém.
se a gente tenta imitar outro pastor que não seja Jesus, a nossa imitação vai ser apenas um teatro. Então deixa eu já te alertar aqui para uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, pregador, pregadora do estado do Mato Grosso do Sul. Você pode admirar a muitos pregadores, não há problema nisso. Eu, por exemplo, testemunho para vocês que eu admiro muito, de modo particular, dois grandes homens que ainda estão vivos entre nós, ainda um pregando menos, o outro pregando sempre. Um é o Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Papa. Cantalamessa, para mim, é um exemplo de pregador que se prepara, que pesquisa, que vai atrás, que procura se aprofundar. E o outro é o nosso, que eu acredito que seja amado de muitos de vocês, o nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas tem um tom de pregação que eu muito admiro, porque ele começa a pregação na palavra, ele vai aprofundando na palavra, e em um dado momento a pregação dele chega a um ápice de unção e de inspiração que a gente não tem explicação de onde ele tirou aquilo. Meu Deus, por que essas palavras dele tocam tanto no meu coração? Claro que nós podemos ter pregadores que nós admiramos, mas o nosso pregador por excelência, aquele que deve nos conduzir, aquele que deve fazer com que nós queiramos nos assemelhar a ele sempre mais, é o grande pregador Jesus. Porque nós, suas ovelhas, somos posse desse pastor. E veja que nessa passagem, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, trata-se de ele dizer assim, eu conheço você de maneira muito pessoal. Eu te conheço e você me conhece. Há uma relação de intimidade, de confiança. E sabe, queridos irmãos, eu vejo que quando esse tema foi inspirado no coração dos irmãos que organizaram esse encontro de pregadores, era para que desde o início, desde a primeira pregação, o Senhor nos sacudisse, o Senhor nos exortasse e nos dissesse assim, como se ele chegasse bem pertinho de nós e dissesse assim para a gente, não queira ser pregador sem antes ter uma grande intimidade comigo. Parei de propósito. Estou dando esse tempinho de silêncio para deixar isso cair no seu coração. Eu vou repetir Jesus olhando para você e dizendo isso para você. E para mim, não queira ser pregador se antes você não mantém, não procura uma grande intimidade comigo, o Senhor, o bom pastor. Conhecimento pessoal, conhecimento mútuo. Eu conheço o Senhor me conhece. É claro que ele me conhece muito mais do que eu o conheço, mas eu preciso querer conhecê-lo mais. E como que nós vamos fazendo para conhecer cada vez mais o Senhor? Em primeiro lugar, na sua palavra. Naquilo que ele mesmo revelou, porque nós sabemos que a palavra de Deus, toda ela é um único livro, esse livro se cumpre em Cristo, esse livro fala de Cristo, e esse livro se realiza em Cristo, esse livro é Cristo. Então, quanto mais próximo eu sou da palavra, quanto mais íntimo eu sou da palavra, mais próximo eu sou, mais conhecedor eu sou daquele bom pastor que é o meu Senhor, porque ele me conhece a fundo. E eu preciso fazer também o meu esforço para conhecê-lo a fundo, para que eu mantenha com ele, enquanto pregador que sou, uma relação de confiança. Eu confio nele em primeiro lugar para pregar. E ele confia em mim, para que aquelas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, para que aquelas ovelhas que ainda não estão no seu rebanho, tornem-se ovelhas suas, tornem-se ovelhas do seu rebanho, quem sabe a partir da sua pregação. Sabe, meus irmãos, outro dia eu estava pensando, a gente quando prega, principalmente em redes sociais, virtualmente, a gente não tem ideia do alcance, de onde vai chegar essa pregação. Eu não faço a menor ideia de quem serão as pessoas que ouvirão aquilo que eu estou partilhando com vocês aqui. Mas pode ser que esteja me ouvindo e esteja ouvindo você na sua pregação, alguém que futuramente vai ser canonizado, santo da igreja.
Pode ser que hoje esteja ouvindo a sua pregação um futuro padre, um futuro bispo, quem sabe até um futuro papa. Pode ser que hoje uma pessoa esteja te ouvindo pregar alguém que talvez no futuro fosse um possível assassino e que vai deixar de ser assassino porque ouviu a voz do bom pastor proferida pela sua boca, pela minha boca. Alguém que talvez no futuro pudesse cometer um crime contra você mesmo e contra a sua família. Mas que naquele dia que ouviu você pregar, naquele dia que ouviu você anunciando a poderosa palavra de Deus, tomou uma decisão e decidiu-se não entrar por esse caminho e não entrar nessa vida e não ser o que talvez seria se não tivesse ouvido a sua pregação. Nós não fazemos ideia, nós não conseguimos mensurar a quem chega a palavra que nós pregamos. Nós não conseguimos mensurar, mesmo que nós saibamos quem são as pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, quando a gente prega no grupo de oração, nós estamos vendo lá aquelas pessoas que estão ali na assembleia. Nós vemos as pessoas, mas Deus vê o coração. Eu não vou conseguir nunca, talvez, saber o quanto que a força, o poder da palavra de Deus que foi pregada por mim e por você, o quanto de bem que fez ao coração daquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda. A nossa pregação, a nossa voz de pregador, ela chega só até os ouvidos das pessoas. A voz que entra pelo ouvido e vai até o coração é a do Senhor, é a da sua palavra. Humanamente falando, a nossa voz só chega aos ouvidos. A voz que chega ao coração é a do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que sabe o que há no coração daquelas ovelhas, e mesmo que eu e você não consigamos mensurar todo o bem que aquela palavra vai fazer na vida daquele irmão, daquela irmã, o Senhor sabe. Outra coisa muito interessante nesse tema: deixai-vos conduzir por Jesus, o bom pastor. Esse verbo conduzir, ele faz uma alusão às ovelhas, no sentido de que as ovelhas elas encontram pastagem onde parece haver pouca pastagem, elas precisam de água apenas uma vez por dia, mas se não houver o pastor que leve essas ovelhas até a pastagem, até a água, elas morrem de fome e de sede. Elas devem ser conduzidas tanto para as pastagens, quanto para a água, quanto para o abrigo. E quem faz isso? O bom pastor. Queridos amados irmãos, olha que coisa profética para nós nessa noite. Em primeiro lugar, eu e você, pregador, pregadora, estamos nos colocando aqui no lugar de ovelhas. E ovelhas que não sabem se autoconduzir, que não sabem se conduzir a si mesmas, que precisam de um pastor que as conduza. E nós temos esse pastor, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Ele é que nos conduz. É a Ele que nós queremos entregar as rédeas da condução da nossa vida. E veja, para que nós tenhamos alimento, o Senhor vai nos conduzir até a sua palavra. Assim como o pastor que conduz a ovelha até as pastagens, o Senhor nos conduz à sua pastagem sagrada, que é o alimento sagrado da Sagrada Escritura. Ainda, o pastor precisa conduzir as ovelhas até a água. O nosso bom pastor Jesus nos conduz à água do Espírito. Ele é o batizador, é Ele quem derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós. Que coisa linda, irmãos, isso. É maravilhoso mergulhar na palavra de Deus e ver o quanto ela é viva, o quanto ela é atual e o quanto ela se atualiza em cada pregação. O Senhor que nos conduz à pastagem, a sua palavra, alimento diário das nossas vidas. O Senhor que nos conduz a saciar a sede na água,
Assim como o pastor conduz a ovelha na água do Espírito. Palavra e Espírito estão aqui os pilares do nosso ministério. O que sustenta o ministério de pregação? O que mantém a vida dos pregadores? Palavra e Espírito. Nós pregamos a palavra sob a unção do Espírito. Sem a palavra e sem o Espírito, nunca uma pregação vai funcionar bem. Nunca. Nunca. Eu posso ser doutor em Sagrada Escritura, saber tudo de Bíblia, mas se o Espírito Santo não agir na minha pregação, nada do meu conhecimento intelectual vai servir. Nada, nada. Palavra e Espírito caminham juntas. Palavra e Espírito agem juntas na vida do pregador, da pregadora, que se coloca em primeiro lugar como ovelha nas mãos desse bom pastor. O pastor estabelece essa relação particular com o seu rebanho e é algo muito particular, muito particular, muito particular, de modo que esse evangelho de João 10 vai dizer: as ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Sabe, queridos irmãos, e quando eu leio isso nesse evangelho, as ovelhas conhecem a voz do pastor, eu fico aqui trabalhando dentro de mim, o quanto que eu, pregador, o quanto que você, pregador, precisamos trabalhar dentro de nós o dom sagrado da escuta de Deus. Não deve haver entre nós nenhum pregador que não exercite a escuta. Nunca poderemos ser pregadores que confiam só no nosso intelecto, pregadores que confiam só naquilo que a gente sabe escrever, naquilo que a gente sabe preparar. Em primeiro lugar, pregadores de escuta, pregadores que sabem escutar. Certa vez eu estava participando de um encontro e naquele encontro havia a possibilidade das pessoas fazerem perguntas para mim. Eu ainda não era coordenador nacional do Ministério de Pregação, já fazia parte do núcleo nacional, junto com a minha querida irmã Beatriz, que coordenou o ministério antes de mim. E me veio a seguinte pergunta: qual é a primeira coisa que o pregador deve fazer quando ele recebe o convite para pregar? E deixa eu abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte: ninguém se oferece para pregar. Nós não nos oferecemos para pregar. Pregação é chamado. Pregação é missão dada por Deus pela boca de alguém. Alguém nos convida, alguém nos chama. Eu não me ofereço para pregar. Por isso sempre o alerta de a gente ter muito receio com pessoas que se oferecem para pregar. Não é isso que o Senhor nos chamou a fazer. O Senhor não nos chamou a nos oferecer para pregar. A gente pode pregar com a vida, com o testemunho, mas para fazer uma pregação, seja num grupo, num encontro, é chamado de Deus. E aí a pergunta era: o que é a primeira coisa que o pregador deve fazer quando ele for chamado para pregar? E aí eu respondi o seguinte: a primeira coisa, ele primeiro é o que eu sempre faço. Em primeiro lugar, ele precisa agradecer a Deus por aquela oportunidade. Recebeu o convite para pregar, seja num grupo de oração, seja no encontro, seja no seminário de vida no Espírito, seja no que for. Primeira coisa, obrigado, Senhor, por esse convite. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo sendo um servo indigno, mesmo sendo um pobre pecador, o Senhor escolheu a mim para anunciar a sua poderosa palavra. Sempre é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um convite, é agradecer ao Senhor. Segunda coisa, eu coloco-me em escuta. É claro que quando a gente é convidado para pregar, a pessoa traz para a gente o tema, a palavra, a moção. Mas antes de começar a pegar um papel, de pegar uma caneta e começar a escrever, preparar lá o meu roteiro, que é super importante preparar, antes de qualquer coisa, eu me coloco em oração e eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que tu queres falar para aquele povo? Eu leio as moções, eu leio a palavra que o núcleo daquele grupo, daquele encontro me deu para pregar, e aí eu vou me colocar na escuta. Como nós, pregadores, precisamos aprender a escutar o Senhor, para que a gente cumpra essa palavra.
essa relação particular com o seu rebanho, com o seu Senhor, que sabe, que conhece a sua voz, que sabe discernir quando que aquilo que está sendo inspirado e está vindo de fato do Espírito Santo, quando está vindo da minha humanidade, do meu querer, do meu achar. Sabe, amados irmãos, o pastor estabelece uma relação particular com o seu rebanho. O seu rebanho conhece a sua voz, reconhece quando é voz do Senhor e quando não é. Quando é uma moção vinda de Deus e quando é uma moção vinda do meu humano, vinda talvez até por uma outra inspiração, ou até como uma cópia de uma outra pessoa. E sabe, queridos irmãos, essa palavra, esse tema dessa pregação, deixai-vos conduzir por Jesus, o bom pastor, ela nos leva também a uma outra palavra que eu queria convidar você a pegar, de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 vai dizer para a gente uma coisa muito bonita, que tem tudo a ver com esse tema. Gálatas 5, 16. Se você puder abrir aí, por favor. Gálatas 5, 16. Deixa eu pegar só meus óculos aqui. Diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Deixarmos-nos conduzir por Jesus, o bom pastor. Deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Deixar-se conduzir pelo Espírito dentro do contexto da carta aos Gálatas significa o quê? Significa ser livre do jugo da lei. Significa realizar a vontade de Deus. Por isso a importância do dom sagrado da escuta. A importância de um pregador, quando ele vai se preparar para pregar, que ele se coloque em oração de escuta. O lugar sagrado onde o pregador sempre deve estar para se preparar para uma pregação é o monte chamado sacrário. Eu tenho certeza que na sua paróquia tem esse monte. Eu tenho certeza que na sua paróquia tem esse monte que é o Monte da Transfiguração. Onde é o Monte da Transfiguração? Está lá na sua paróquia, lá na sua capela. Com certeza lá tem o sacrário. Diante do sacrário é o nosso Monte da Transfiguração. Lá o Senhor vai se transfigurar. Lá o Senhor vai falar a nós quando nós nos colocarmos em adoração. Quando nós reconhecermos que Ele é o Senhor, que Ele é o bom pastor e que nós somos apenas um instrumento seu. Deixar-se conduzir pelo Espírito significa realizar a vontade de Deus. E como realizar a vontade de Deus? Fazendo aquilo que está na sua palavra, fazendo aquilo que está nos ensinamentos da igreja, na sagrada tradição da igreja, como fruto da ação do Espírito. Trata-se, meus queridos irmãos, do agir segundo a graça de Deus. Assim, se eu faço o bem, é porque eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu prego o bem, é porque antes eu clamei, eu pedi, eu me coloquei na escuta e eu estou cheio do Espírito Santo. Qual é a pregação que converte o coração das pessoas? É aquela pregação em que o pregador está apenas preocupado em fazer as pessoas chorarem? É aquela pregação que o pregador está apenas preocupado se as pessoas vão admirá-lo muito, aplaudi-lo muito? Claro que não. A pregação que vai mudar o coração das pessoas é a pregação da palavra de Deus na pessoa, ungindo aquele homem, aquela mulher, cheio do Espírito Santo. Essa é a pregação que converte. Isso é maravilhoso perceber, irmãos, porque às vezes, como eu dizia, a gente tem aqueles pregadores que nós admiramos tanto. E de fato são homens e mulheres admiráveis. Mas tantas vezes também nós temos aquele pregador tão simples, que nunca apareceu na televisão, que nunca apareceu na internet, que prega lá no nosso grupo de oração há anos,
e que Deus fala poderosamente através dele, através dela, na simplicidade. Por quê? Porque ele é um homem, uma mulher que prega a palavra, cheio do Espírito Santo, alguém que se colocou em oração, alguém que se preparou, alguém que se deixou conduzir pelo Espírito Santo, alguém que se deixou conduzir por Jesus, o bom pastor, que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando é que o pregador, então, será também o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Quando ele dá a vida se dedicando, se preparando bem para a sua pregação, se colocando em oração, se colocando em adoração, se confessando. Sabe, irmãos, eu tenho dito em muitos lugares por onde eu tenho participado, que na cabeça de alguns pregadores parece que algumas coisas já caiu de moda. Algumas coisas que eram tão comuns para nós no passado. Eu, por exemplo, sou de uma época que quando a gente era chamado para pregar, eu fiz a minha primeira pregação com 12 para 13 anos. Desde lá eu venho pregando a palavra no grupo de jovens, onde eu fui chamado. E sabe, eu sou de uma época que quando a gente recebia o convite para pregar, a gente começava imediatamente a jejuar, a gente começava imediatamente a fazer penitência, a gente começava imediatamente, alguns nem assistiam mais televisão, não ouviam música, se confessavam várias vezes antes do dia da pregação, faziam jejum, porque entendiam a pregação como algo muito sagrado. E deixa eu dizer para vocês com muita tristeza no meu coração, quantos de nós pregadores não vemos mais a pregação como algo sagrado? Não vemos mais a pregação como um momento espetacular da ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai agir em primeiro lugar dentro de nós, que vai pregar aquela palavra em primeiro lugar dentro de nós, para que depois nós possamos pregar aquela palavra aos outros. Que tristeza, irmãos, ver que tantas vezes nós pregadores levamos de qualquer jeito. Ah, fui convidado para pregar? Tá bom. Daqui a pouquinho eu sento, escrevo alguma coisa e lá na hora eu vou pregar. O Papa Francisco, numa homilia maravilhosa, onde ele trabalha essa palavra de Gálatas 5, falando sobre o deixar-se conduzir pelo Espírito, ele diz assim: não há maior liberdade do que se deixar guiar pelo Espírito Santo e permitir que ele nos conduza para onde quiser. Fala do Papa Francisco. Vou repetir. Não há maior liberdade do que se deixar guiar pelo Espírito Santo e permitir que ele nos conduza para onde quiser. Sabe, irmãos, trata-se de uma provocação muito positiva, destinada a mim e a você, para orientar, por exemplo, as nossas escolhas diárias, para orientar, por exemplo, o modo como nós vamos nos preparar para pregar, seguindo o exemplo do nosso bom pastor Jesus. Jesus, quando precisava orar, o que ele fazia? Ele se reservava, ele ia orar, ele ia para o monte, ele se colocava num local reservado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ultimamente, quando você é chamado para pregar, você também tem se colocado em silêncio? Você também tem se colocado em escuta? Você também tem se dedicado à oração, ao jejum, à penitência, à confissão? Deixa eu dizer para você, meu irmão, jejum, penitência, confissão, maneiras de se preparar para pregar, isso não caiu de moda, não. Cuidado, porque pode ser uma enganação, que talvez, de alguma forma, a gente foi se convencendo, não precisa mais disso. Precisa sim, porque a pregação é um momento de combate espiritual. São as forças do maligno querendo levar aquelas pessoas para longe de Deus, versus a força da palavra do Espírito tentando conduzir aquelas pessoas para Jesus, tentando levar aquelas pessoas a um encontro com o Senhor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, queridos irmãos, a gente foi criado com o maravilhoso e desafiador presente chamado liberdade. Você que é pregador tem, claro, a liberdade para se preparar para a sua pregação,
ou se dedicando em grau máximo, ou fazendo de qualquer jeito. É a sua liberdade. A questão é que o fruto talvez não venha como o Senhor esperava, porque talvez eu e você tenhamos sido negligentes. Talvez não nos tenhamos deixado conduzir por Jesus, o bom pastor, que vai sempre indicar para a gente o caminho da oração, que vai sempre indicar para a gente o caminho da escuta, que vai sempre indicar para a gente o caminho da adoração, vai sempre querer que nós estejamos lá no Monte Tabor, que é o sacrário da nossa paróquia. Nós somos convidados continuamente a essa abertura àquele que é a alma da igreja, o Espírito Santo, a deixarmos-nos conduzir pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, tudo isso, já quase aqui concluindo a minha pregação, tudo isso porque o pastor não tem nenhum outro interesse a não ser o bem das ovelhas. Leandro, tudo que você disse para nós até agora foi muito duro. Tudo que você nos exortou até agora foi muito duro. Mas foi porque o pastor quer o bem das suas ovelhas. Foi porque Jesus, que é o nosso pastor, ele quer o bem de cada um de nós pregadores. E veja que quando Jesus quer o bem de nós, ovelha pregador, quando ele quer o nosso bem, é porque ele sabe que o nosso bem vai se desdobrar num bem muito maior. Porque agindo na nossa vida, trabalhando no nosso coração, fazendo com que nós sejamos impulsionados a deixar a nossa vida ser conduzida por ele, outras e outras inúmeras de milhares de ovelhas serão também conduzidas para esse bem. Nós, pregadores e pregadoras que fomos escolhidos pelo Senhor para tal missão, nós temos uma dívida com o nosso Senhor, por essa escolha que ele nos fez. E qual é a nossa dívida? A nossa dívida é a seguinte: eu não sou digno, merecedor de pregar a palavra de Deus. Acredito que você também diria que não. Mas se a gente for fazer as contas aí, mundo afora, a gente vai ver que ninguém é 100% digno. Porque ninguém é ainda totalmente santo. Nós estamos na luta, nós estamos trabalhando. Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos que pecamos todos os dias, como nos diz a palavra, pelo menos 7 vezes, que não há justo sobre a terra que passe o dia sem pecar pelo menos 7 vezes. Mas nós precisamos querer colocar o nosso coração, deixar o nosso coração ser conduzido pelo Senhor para que nós sejamos o melhor que nós pudermos. Essa é a nossa dívida. A nossa dívida é: eu não merecia, mas Ele me escolheu. Eu não tenho todos os conhecimentos necessários, mas mesmo assim Ele me escolheu. Eu não sou santo o suficiente, mas mesmo assim Ele me escolheu. Porque, desculpa dizer, mas se o Senhor procurasse só gente santa por aqui pela terra para pregar, não teria ninguém pregando. Então o Senhor precisará contar, Ele quer contar comigo e com você, pecadores, pobres, falhos, frágeis. E por isso, queridos irmãos, diante dessa escolha que é maravilhosa, nós temos uma dívida. E a nossa dívida ela vai ser paga ao Senhor pelo nosso zelo. Quanto mais zelosos nós formos, mais nós estaremos tentando, de alguma forma, agradecer ao Senhor, quitar, entre aspas, essa dívida que nós temos com Ele. Quanto mais zelosos. Recebeu o convite para pregar, dedicação em grau máximo, oração em grau máximo, jejum, penitência, para que o bom pastor nos conduza e para que, através daquela pregação, outras pessoas possam ter um encontro com Jesus, o bom pastor. O pregador é chamado a viver uma forte intimidade com Jesus. E eu acredito que seja isso que ele quer dizer para nós nessa primeira pregação. Sejam íntimos de mim. O pregador, o pastor é íntimo das suas ovelhas. É íntimo a tal ponto de ele dar alimento para elas, dar água para elas, deitar-se na porta do redil para que não entre nenhum lobo, nenhum ladrão, nenhum salteador, para proteger as ovelhas. E o pregador, então, é chamado a viver essa intimidade com Jesus. Que a gente esteja sempre vigilante,
para que nenhuma outra coisa que talvez possa atrair a nossa atenção nos roube do convívio, do contato diário com esse bom pastor. E para que nós, sendo ovelhas, possamos atrair outras ovelhas para aquele que é o nosso único pastor. O Salmo 22 é maravilhoso quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que tem Jesus como pastor, a ele nada vai faltar. Na intimidade, queridos irmãos, do pastor com a sua ovelha, muitas e muitas e muitas coisas são reveladas. Muitas coisas que talvez não seriam reveladas se a ovelha não tivesse essa intimidade com o pastor. Por isso, foi da vontade do Senhor que nessa noite nós estivéssemos meditando sobre a força da intimidade com Ele. Quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, melhor eu vou cumprir o meu papel de pregador. Quanto mais intimidade eu tiver com o Senhor, mais e mais e mais e mais e mais pessoas terão encontro com Ele. É na intimidade que muitas coisas são reveladas. Porém, tudo se resume em Jesus. É muito interessante também o que nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, revelando-te coisas ocultas que ignoras. É fantástico esse versículo. Invoca-me e te responderei, revelando-te coisas ocultas que ignoras. E sabe, queridos irmãos, quando a gente quer ser essa ovelha bem íntima do pastor, quando a gente quer aprender a ser essa ovelha que não faz outra coisa a não ser ter muita amizade com o pastor, estar bem ligadinho ali com o pastor, estar no colo do pastor como pregador ovelha. Hoje na minha oração à tarde, quando eu estava rezando, o Senhor me colocou muito forte essa expressão. Eu quero ser um pregador ovelha. Porque se eu quiser ser um pregador ovelha, eu serei sempre aquela ovelha conduzida pelo pastor. E eu sei muito bem quem é o meu pastor. Você sabe muito bem quem é o seu pastor. Então, não deve restar outro desejo no meu coração, a não ser o desejo de estar no colo do bom pastor. Eu quero estar no seu colo, Jesus. Eu quero estar no seu colo, Jesus, para que o Senhor possa me conduzir. Eu não quero ser conduzido pelos meus pensamentos. E eu queria convidar você a começar a orar isso comigo. A dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero ser conduzido pelo meu achar. Senhor, eu não quero ser conduzido por aquilo que eu acho. Senhor, eu não quero ser conduzido por aquilo que eu penso. Senhor, eu não quero ser conduzido por nada nem ninguém que não sejas tu, Senhor. Eu quero, Jesus, te pedir que o Senhor seja o pastor que me conduz. Que o Senhor seja a minha inspiração. Que eu, como ovelha pregador, queira ser como tu, Jesus, pregador, pregadora. Sim, Jesus, nessa noite de hoje, nesse início de encontro, nós queremos todos agora deitar no seu colo de pastor. Colocar, Senhor, no teu colo de pastor todas as nossas necessidades. Nós queremos começar colocando, Senhor, a nossa primeira necessidade no teu colo, que é a necessidade de te pedir perdão pelas vezes que nós não fomos pregadores como deveríamos ser. O primeiro pedido que nós queremos colocar deitados aqui no seu colo, Jesus, é perdão. Perdão pelas vezes que eu confiei só nos meus conhecimentos. Perdão pelas vezes que eu preguei sem me preparar, sem orar, sem jejuar, sem me penitenciar. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não cuidei da minha preparação espiritual para pregar. Perdão, Senhor, que eu também não me preocupei, não me preparei na leitura da palavra, no estudo da palavra para pregar e honrar o teu nome nessa pregação. Deitados no teu colo, Jesus, nessa noite, todos nós, aqueles que estão em casa, aqueles que estão presencialmente, todos juntos, deitamos no seu colo agora, bom pastor Jesus. O seu colo cabe a todos. O
seu colo nos cabe, Senhor, os pregadores do estado do Mato Grosso do Sul. Acolhe-nos agora, Jesus, bom pastor, nos teus braços, no teu colo. Aceita o nosso pedido de perdão pelas vezes que nós não fomos como nós precisaríamos ser. Mas também deitados no seu colo, Senhor, além de te pedir perdão, nós queremos te pedir a força, a graça, o poder do teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, nós vamos continuar sendo os pregadores que a gente sempre foi. Mas ungidos, cheios do teu Espírito, Senhor, a partir de agora, a partir de hoje, nós seremos novos pregadores e nós queremos declarar isso, Jesus, deitados no seu colo, ó bom pastor. Nós desejamos ser novos pregadores. Chega, Jesus. Eu quero renunciar o pregador, eu, Leandro, vou dizer por mim, e você, se sentir à vontade, também pode dizer por você. Eu quero renunciar, Jesus, agora, deitado no seu colo. Eu quero renunciar ao pregador que eu fui até hoje. E eu quero te pedir uma porção dobrada do teu Espírito para que eu seja um pregador muito mais cheio do teu Espírito. Para que eu seja um pregador muito mais da palavra, um homem muito mais dedicado à palavra, um homem muito mais cheio da palavra, um homem muito mais cheio do teu Espírito Santo. Chega de ter sido o que eu fui até hoje, Jesus. Nessa noite, eu quero ser um novo pregador. Eu quero deixar de lado, eu quero abandonar esse pregador velho que eu fui até hoje para me tornar um novo pregador. Sim, Jesus, e isso só é possível porque o Senhor é o nosso bom pastor. Porque o Senhor nos conhece. Porque nós ouvimos a tua voz nessa noite ao nosso coração dizendo: seja renovado. Nós ouvimos, Senhor, a tua voz nos dizendo: eu renovo o seu ministério, eu renovo o chamado que eu fiz sobre você. E nós acolhemos essa renovação, Jesus. Ori achari alava cantar alava shiria cantar alabaria cantar alava. Cantar alava shiria ala cantar alabaia ela cantar alavar shiria cantar alabaria. Ori a cantar alava shiria avala cantar alavala cantar alava hari shiria cantar ala. Ori alava cantar alabari ala cantar alava shiria ala cantar alavala. Ori ala hari alava shari alava shari ala shari ala cantar. O Senhor está me dando uma visualização, irmãos, de um caderno velho. As folhas estão amareladas, arrancadas. E o discernimento que ele me dá é que esse caderno velho significa o nosso jeito de pregar, achando que repetindo o jeito de sempre, a gente continua dando certo. Porque fez uma vez e deu certo, nós achamos que todas as outras vezes que fizéssemos daquele jeito também daria certo. E na visualização, Jesus ia arrancando as páginas daquele caderno velho e fazendo uma fogueira com aquelas páginas. E o Senhor ia dizendo assim: eu queimo as velhas estratégias. Eu queimo o jeito velho de pregar. Eu queimo as soluções prontas. Eu queimo as falas copiadas. Eu queimo tudo isso. E esse fogo que sobe, desse velho que eu queimo, é o fogo do meu Espírito inflamando os vossos corações, batizando-os no Espírito Santo e fazendo de vocês novos pregadores, novas pregadoras, homens e mulheres cheios do meu fogo, cheios do meu Espírito, que querem fazer a minha vontade. Joguem fora. Joguem fora. O Senhor está falando isso para você. Joga fora, renuncia. Renuncia. Senhor, eu renuncio o meu jeito velho de pregar. Senhor, eu renuncio as estratégias antigas. Senhor, eu renuncio a tudo, eu quero tudo novo, Jesus. Eu posso te pedir isso, porque o Senhor é aquele que renova todas as coisas.
O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. E nessa noite, no início desse encontro, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu entrego o meu coração nas suas mãos, Senhor. Faz-me um pregador novo. E vai fazendo mesmo esse gesto, se você quiser orar também usando os gestos. Você vai fazer o gesto de como se você enfiasse a mão no seu coração e fosse arrancando páginas velhas. Arrancando aquelas páginas velhas e colocando numa fogueira. Se você puder fazer esse gesto, faça, como aquele que põe a mão no peito e arranca páginas velhas de um caderno e vai jogando todas elas no fogo, o nosso jeito antigo, ou aquilo que a gente acha humanamente que é o que dá certo. Renunciamos, Senhor, renunciamos, jogamos tudo no fogo do teu amor, jogamos tudo no fogo do teu Espírito e clamamos: vem, Espírito Santo, e faz de mim um pregador novo. Vem, Espírito Santo, faz dessas minhas irmãs pregadoras novas. Vem, Espírito Santo, queima-nos, inflama-nos. Se você puder ficar de pé agora, você vai ficando de pé e vai dizendo: queima-me, Senhor, no teu fogo. Faça com que eu seja um papel velho agora, queimado, que vai sobrar somente cinzas e que vai renascer um novo homem, uma nova mulher, um novo anunciador da tua palavra, cheio da tua parresia, cheio da tua força, cheio da tua graça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Eu renuncio o Leandro velho, eu renuncio o homem velho. Vem, Espírito Santo, queima-me, faz-me de novo, faz-me um pregador novo, incendeia a minha vida. Vem, Espírito Santo, faz queimar tudo que é velho. Eu quero ser novo, ó Espírito de Deus. Eu quero ser novo, eu quero ser novo. Shirialavaria cantara lavari shari alavacantara lavaria. Oria shara lavashari alavaria candara lavaria candara lavaria. E essas línguas de fogo que descem sobre nós, essas línguas de fogo que nós oramos, que se repartem sobre cada um de nós agora, que elas nos queimem, que a força da oração em línguas que faz a gente orar e pedir aquilo que a gente nem sabe que precisa, que agora através da oração em línguas, o Espírito ore em nós e faça com que nós peçamos ao Senhor, o bom pastor, aquilo que a gente nem sabe que precisa. Shirialavari alacantara lavar. Ori alachari alavachari alavacantara alavara cantara alavala. Ori alachari alavachari alavara cantara alavara cantara alavala calariala. Ori alavaria ala cantara alavarala. O Senhor me mostra pessoas que estão sentindo as mãos queimando, os pés queimando, o coração queimando. Você está sentindo um ardor, um fogo vindo de dentro do seu peito. É o derramamento do Espírito Santo atingindo a você, meu irmão, minha irmã, em cheio e fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, porque só Ele, só o Espírito Santo renova todas as coisas. Só Jesus, o bom pastor, pode renovar todas as coisas. Shiri alacantara lava, shiri alavacandara lá. Ori aravacandara lava, shari alacantara lava, shari acantara lá. Ori alachari alacantara lava, shari alacantara. Faça um pouco de silêncio agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te mostrar tudo o que você precisa queimar na presença do Senhor nessa hora. Nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos. Nós te exaltamos, Deus amado, Deus altíssimo. Nós te exaltamos, Jesus, bom pastor. Nós queremos ser conduzidos por ti e te glorificamos, porque nessa noite o nosso coração está entregue à sua condução. Somos pregadores ovelha. Somos pregadores ovelha. Somos pregadores ovelha. Bendito e adorado seja o teu santo nome, Jesus. Que o seu nome seja glorificado. Que o nosso nome seja esquecido, mas que o seu nome seja glorificado, Jesus. Exaltado, santo, forte, poderoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.